Oi pessoal, vou fazer esse vídeo sobre meningioma. É um meningioma parasagital, que é uma das localizações mais comuns da gente encontrar meningioma, como efeito diagnóstico, como efeito tratamento, que é que a gente preocupa, né? Então o que acontece? A gente tem um local venoso que a gente chama de seio sagital, que está aqui nessa região. E quando a gente fala do meningioma ser parasagital, é porque ele está do lado, né? Isso faz ter algumas dificuldades técnicas quando a gente vai operar, porque o seio sagital é um local venoso, que é uma veia muito importante, né? Um seio venoso, né? Muito importante, que drena o sangue do cérebro. Então a primeira dificuldade técnica é ver se esse meningioma não está comprimido esse seio, ou se esse meningioma não tem alguma invasão da parede do seio, limitando a sua retirada, já que muitas vezes é difícil tecnicamente você retirar ou você abrir aquele seio e depois consertar ele. Não é impossível, mas tecnicamente muitas vezes é difícil, né, de ser feito, né? Mas sempre tem essas opções, né? Então, além disso, né, o tamanho da lesão, o grau de infiltração que ele faz no seio e o sintoma, até porque esse meningioma pode comprimir o seio e até dar um tipo de trombose, né? Então, é um local realmente bem delicado. Quando a gente vai definir o tratamento, a gente vai pensar igualzinho como a gente pensa em qualquer meningioma. Sempre o ideal é você fazer ressecção cirúrgica e retirar, porque você retira, você resolve o problema, mas muitas vezes por dificuldade técnica, comorbidade do paciente, né? Risco cirúrgico, uma série de aspectos, tamanho da lesão, a gente vai discutir com o paciente as opções. E sempre surge uma opção que se chama radiocirurgia. A radiocirurgia, quando é um meningioma parasagital, a gente sempre tem que ficar atento ao edema. Às vezes, nisso de você tratar a rádio, ela pode aumentar um pouquinho e dar um edema. O meningioma, dos meningiomas que a gente trata com radiocirurgia, o parasagital tem uma incidência um pouco maior desses edemas pós-radiocirurgia. Quando eu falo edema, é a imagem mostrando edema. Então, nem sempre tem modificação clínica, né? Porque o paciente tem edema que ele vai ter alguma complicação. Mas sempre é uma atenção a mais quando a gente fala de meningioma parasagital. São muitos estudos que mostram essa possível reação mais exacerbada na radiocirurgia nessa localização. Mas não é impossível de fazer, não é que aumente muito o risco de problemas clínicos do paciente, mas sempre uma atenção a mais. A gente vai analisar dose, planejamento, uma série de aspectos. E aí, normalmente o paciente que quer saber sobre o tratamento, ele também pergunta sobre o diagnóstico, né? Ah, Júlio, tomografia dá para ver meningioma parasagital? Poder até pode, mas não é o melhor exame. O melhor exame sempre é a ressonância, ressonância com contraste. Muitas vezes a gente vai fazer o exame do vaso também, então a angiorressonância, né? Venosa e arterial, venosa para a gente ver melhor esse seio venoso, né? E arterial também para ver irrigação, uma série de coisas para o tumor. E aí o médico vai decidir radiocirurgia versus cirurgia. Geralmente tem as duas opções, a depender do tamanho, infiltração, como eu falei para vocês, e normalmente costuma ter bom prognóstico, né? Tanto a radiocirurgia, quase 90% de controle, né? Com uma morbidade muito baixa, né? E a cirurgia também um controle quando o paciente é feito a ressecção completa, mesmo você tirou, não deixou nada, né? Costuma ser curativo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui e não esquece de seguir nosso canal, tá bom? Um abraço.